Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. E começamos o Tele Brasil Notícia dessa semana, lembrando que aqui você encontra as informações na medida certa, sempre com informações desta semana e também das semanas anteriores. Queremos agradecer a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. E o apoio de O Palhão Artesanatos. Sempre aquelas informações de orientação, você que acompanha o Tele Brasil Notícias, você encontra também no Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo no YouTube. No Facebook você também encontra informações impressas no A Hora da Notícia. Você vai se detalhar sobre atualizações diárias com a parte impressa para ter uma boa leitura. Vamos assim, além de agradecer a sua audiência, chamar então as nossas principais manchetes do nosso Tele Brasil Notícias de hoje. Ministério da Saúde disponibiliza o Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos. Desemprego cai no trimestre que vai de junho a agosto. Plataforma GovBR oferece mais de 4.000 serviços digitais. Museu de Arte mais famoso do Brasil completou 75 anos. Tudo isso e muito mais aqui no Tele Brasil Notícias para você. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. E começamos falando de nutrição infantil, porque justamente para ajudar os pais a oferecerem uma nutrição adequada aos filhos, o Ministério da Saúde está disponibilizando o Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos. Vamos acompanhar com mais detalhes. O Léo tem 1 ano e 4 meses. Como seus pais trabalham o dia todo, é a avó Sebastiana quem cuida de sua alimentação. No almoço, arroz, feijão, uma sopinha com legumes. No lanche, sempre uma fruta. E o que ele não come da fruta, eu bato e faço uma vitamina. Aí ele come, bebe numa boa. E a janta, uma sopinha. Para ajudar na amamentação e na introdução alimentar de crianças como o Léo, o Ministério da Saúde publicou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. Entre as orientações estão: amamente até os 2 anos ou mais, introduza outros alimentos além do leite materno após os 6 meses, ofereça água em vez de sucos ou refrigerantes, opte por alimentos in natura e minimamente processados, evite o açúcar até os 2 anos de idade, ofereça alimentação adequada e saudável também fora de casa e proteja a criança da publicidade dos alimentos. Esta nutricionista pediátrica afirma que a adoção de hábitos saudáveis fará diferença não apenas na infância, mas em toda a vida.
Então, menos risco de doenças, menos gripes, menos internações. E quem tem dúvidas sobre a alimentação de bebês e crianças e sobre a introdução alimentar, pode procurar o Sistema Único de Saúde. São mais de 50 mil equipes de saúde da família e 25 mil nutricionistas preparados para ajudar na formação de hábitos e na manutenção da saúde das crianças. Vamos falar agora da questão do desemprego. O desemprego que caiu no trimestre, que vai justamente dos meses de junho a agosto, ficando em 8,9%. Os dados são da pesquisa por amostra do domicílio do IBGE. A taxa de brasileiros sem emprego ficou em 8,9% no trimestre que vai de junho a agosto desse ano. Isso representa uma queda de 0,9 ponto percentual em relação ao trimestre de maio a julho. A população desocupada no país foi de 9 milhões e 700 mil. É o menor nível registrado desde novembro de 2015. Já a quantidade de pessoas ocupadas chegou a 99 milhões e bateu o recorde da série histórica iniciada em 2012. Houve crescimento tanto de trabalhadores com e sem carteira, né? E também vale ressaltar a expansão do rendimento médio dos trabalhadores em termos reais. No tocante à renda, ela atingiu R$ 2.713, que de fato mostra um certo alento, porque ela cresceu 3,1% em relação à última pesquisa. Então, isso já vinha demonstrando positivamente a melhoria do ambiente de trabalho. A pesquisa do IBGE mostra ainda que o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado ficou em 36 milhões, subindo 1,1% na comparação com o trimestre anterior. Ainda de acordo com o levantamento, as atividades que influenciaram na queda do desemprego em agosto no país foram o comércio, a administração pública e o setor de serviços. A retomada normal da economia faz com que esses setores realmente cresçam positivamente. Não tenha dúvida que isso é uma boa informação para os próximos meses, mostrar essa estabilidade econômica e o crescimento que já estão projetando de 2,7% crescimento do PIB em 2022. Saúde. Vamos agora falar de saúde, porque o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional para incentivar a doação de órgãos. Uma coisa muito importante, porque há uma grande necessidade. Até setembro deste ano, cerca de 12 mil transplantes de órgãos e tecidos foram realizados no país. Em 2021, foram 23.500 procedimentos. Em número de cirurgias realizadas este ano, em primeiro lugar vem o transplante de córnea, com quase 7 mil, seguido pelo rim, fígado, coração e pulmão. Com o tema Amor para Superar, Amor para Recomeçar, a campanha nacional de incentivo à doação de órgãos e tecidos de 2022 quer alertar a população sobre a importância da doação. O Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo, por meio do Sistema Único de Saúde. O SUS é responsável pelo financiamento de cerca de 95% dos transplantes no país. É importante essa data para nós, para que nós possamos sensibilizar as pessoas para a doação de órgãos, né? Que essa conversa aconteça no seio familiar e que nós possamos manifestar ainda em vida o desejo de ser doador. No total, 600 hospitais estão autorizados a fazer esse tipo de cirurgia e o investimento do governo federal já chegou a 1 bilhão e 300 milhões de reais este ano. No entanto, mais de 59 mil pessoas ainda estão na lista de espera para receber um órgão. Por isso, o Sistema Nacional de Transplantes tem formulado estratégias para aumentar a oferta de órgãos e tecidos e reduzir a fila. O Brasil tem as suas particularidades, os familiares precisam reiterar, concordar, mesmo que haja a decisão dos próprios indivíduos, dos próprios CPFs, mas isso apenas reforça a grandeza das famílias brasileiras e o quanto o Programa Nacional de doação de órgãos e tecidos precisa ser enaltecido todos os dias. Vamos falar agora do artesanato, que tem um papel importante na economia de nosso país. Atividade que movimenta nada menos que 50 bilhões por ano e é fonte de renda para 10 milhões de brasileiros.
Veja nesta reportagem da TV Feira. Gabriel é formado em engenharia civil, mas decidiu deixar essa profissão um pouquinho de lado para investir no artesanato. E hoje tem uma marca de cartucheiras personalizadas. E depois que minha mãe faleceu, eu comecei a confeccionar algumas peças junto com minha esposa. E aí a gente começou a vender as cartuchiques nos festivais de forró. Hoje em dia a gente já é conhecido nacionalmente, a gente vende para muitos locais e vai para muitos festivais de forró. E com isso que deu início a parte de artesanato para nossa família. Cerca de 10 milhões de pessoas vivem do artesanato aqui no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dados do IBGE mostram que o artesanato está presente em 67% dos municípios brasileiros. E esse trabalho movimenta 50 bilhões de reais todo ano aqui no país. Essa loja colaborativa em Feira de Santana foi inaugurada há uns 2 meses, mas já reúne produtos feitos por 48 artesãos da cidade e de mais 5 municípios baianos. Eles chegam a vender no mínimo R$6 mil por mês. Além de apostar na colaboração, o negócio também valoriza a cultura nordestina. 90% desses produtos têm estilo e temática regionais. São canecas, quadros, sandália de couro e blusas personalizadas. O pessoal está referenciando o nosso espaço como uma loja de presente regional nordestino, que é justamente essa nossa maior vontade, né? Desde a perspectiva na idealização do nosso projeto. Queremos lembrar sempre que o Palhão Artesanato está há mais de 57 anos aqui no Brás, na rua Oiapoque, hoje em novo endereço número 101, e tem também a loja no número 89. Mas o destaque principal é que ele trabalha com artesanato natural. Você que busca então aquela tela em palhinha, você vai encontrar lá. Aquela tela para pergolado em tamanhos e diversidade, você vai encontrar em O Palhão Artesanatos. Lembrando que ele atende a todo o Brasil. Você vai consultar a sua informação, pode fazer seu pedido via WhatsApp ou pode ir até lá. E lembrando então que você que utiliza o WhatsApp, ele tem 3 formas de você entrar em contato via WhatsApp, que é o 95265-8255-56 e também 8258. E o atendimento dele acontece das 8 horas e 30 minutos até as 17 horas. Então você ligando lá, você vai ter aí orientação sobre as matérias-primas para decoração, para forração de cadeiras, portas de armário, enfim, é o artesanato natural. E ele está então repetindo em novo endereço. Tem alguma dúvida? Acesse o site opalhão.com.br. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos falar agora da plataforma GovBR, que oferece mais de 4 mil serviços digitais aos cidadãos. Entre eles está a assinatura digital de documentos, uma coisa muito importante e é feita com muito mais segurança. O Luan é empresário em Brasília e conta que no seu dia a dia sempre teve que lidar com muitos documentos. Mas este ano, graças a um conselho do contador, ele fez a assinatura eletrônica no aplicativo do governo federal gov.br, o que o ajudou a diminuir a burocracia e a economizar tempo. Essa acessibilidade para diversas pessoas, a qualquer momento, em qualquer lugar, o sistema está cobrando da gente cada vez mais, principalmente dentro do empreendedorismo, cobrando isso para que seja um ato diário da nossa vida, né? Desde 2021, o governo federal permite aos brasileiros a assinatura de documentos em meio digital a partir da página gov.br. Este ano o serviço foi ampliado e pode ser acessado pelo celular no aplicativo. Só em agosto foram realizados mais de 2 milhões de assinaturas eletrônicas. O documento com assinatura digital tem a mesma validade de um com assinatura física e é regulamentado por decreto.
Para assinar digitalmente no gov.br, é preciso ter a conta prata ou ouro na plataforma. Entre os documentos que podem ser validados estão contratos de prestação de serviço, de compra e venda, seguro de vida e declarações de imposto de renda. A plataforma gov.br disponibiliza ainda mais de 4.000 serviços públicos digitais para o cidadão. Segundo o governo, a economia estimada com a digitalização é de 4,6 bilhões de reais anuais. Evita a manipulação de papéis, a própria celeridade e eficiência dos processos, por estar transcorrendo no meio eletrônico, e também a eficiência dos servidores públicos, que deixam de ter que, gastar tempo com a autenticação de documentos, já que eles foram autenticados por meio digital. Vamos falar agora do Rio Grande do Sul, porque milhares de famílias no Rio Grande do Sul não têm banheiro em casa ou têm apenas um espaço improvisado. O problema, inclusive, se agravou com a questão da pandemia, o que exigiu cuidados redobrados com a higiene, como forma de prevenção. E é um ponto de partida para a criação do projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro em Canoas, no interior do estado. Um exemplo para todo o Brasil e para aquelas regiões que se encontram nesta situação. Esse é o banheiro que a Elizabeth divide com os 4 filhos. A peça é separada do resto da casa e não é totalmente fechada. Por isso, as crianças reclamam de frio na hora de tomar banho. Todo mundo tem um banheiro limpinho, organizado, com uma pia, um chuveiro bom, porque quando a gente chega do serviço, a gente quer tomar um banho, descansar, Então, se a gente não tem um banheiro bom, a gente não toma um banho bom, E daí acaba cansando mais. A Elizabeth mora em uma casa construída com a ajuda de amigos e da igreja no bairro Matias Velho, em Canoas, onde também trabalha vendendo roupas e lingeries. Ela foi uma das selecionadas pelo projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, que vai entregar banheiros novos a famílias de baixa renda. O antigo banheiro será desmontado e o novo será construído nesse local, escolhido pela família juntamente com as arquitetas. Em até 30 dias deve sair o projeto e depois vem a execução. Mariana, como vai ser esse novo banheiro? O novo banheiro, ele vai se localizar junto, à parede da residência já existente, para facilitar, no dia a dia, com a porta abrindo para o interior da residência. Dentro do banheiro, então, a gente vai ter o chuveiro, o vaso sanitário e a pia. E é importante ressaltar que a estrutura vai ser de alvenaria, até para possibilitar um conforto, para eles não passarem mais frio e terem o dia a dia mais facilitado. Dificilmente consegue imaginar que famílias ainda não têm banheiro em casa. E quando a gente se depara com essa realidade, só aqui na cidade de Canoas nós vamos contemplar em torno de 360 famílias. Para estudar, para trabalhar, para buscar emprego, para sair, para se divertir, elas precisam da higiene básica, precisam tomar um bom banho, precisam ter condições de lavar a sua comida, a sua roupa. Então é uma questão de higiene que é o básico da dignidade, e a repercussão disso é em todas as outras atividades dessa família, dessas pessoas envolvidas com esse benefício. Saúde. E agora, na questão da saúde, nós tivemos aí, exatamente no dia 29 de setembro, o Dia Mundial do Coração. Uma data que existe para chamar-nos a atenção para as doenças cardíacas. E envolve a questão de orientar e também a prevenção, que pode evitar muitas mortes. Olhando aqui o relatório, no Brasil são mais de 14 milhões dessas doenças. Em 400 mil mortes aconteceram só isso por ano. Isso corresponde a 30% do total de mortes em nosso país. Somente na capital paulista são registrados, em média, 80 mortes por dia, por doenças como infarto, insuficiência cardíaca e doenças isquêmicas do coração. Vamos observar esta orientação bastante importante. As doenças cardiovasculares, elas são as principais causas de morte no mundo. No Brasil, cerca de 14 milhões de pessoas têm alguma dessas doenças e 400 mil mortes acontecem por ano. Isso corresponde a 30% do número total de mortes no país. Somente aqui na capital paulista são, em média, 80 mortes por dia
por doenças relacionadas ao coração. Essas doenças, elas são silenciosas e podem ser evitadas. Quem fala mais com a gente sobre esse assunto é a enfermeira Jaqueline Alves. Jaqueline, é isso mesmo, essas doenças podem ser evitáveis, preveníveis? Isso mesmo, quando a gente fala das doenças cardiovasculares, elas podem ser evitadas, então com algumas mudanças de hábito, a alimentação mais saudável, a prática de atividade física também é importante, além de diminuir o consumo de álcool, fumo, ou tipo de drogas. Quando a gente fala dessas doenças, quando a pessoa já tem o diagnóstico, também é importante fazer o controle. Então, acompanhamento com o médico, tratamento medicamentoso, além dessas mudanças de hábitos que também fazem parte do tratamento. E essa testagem, ela é fundamental, né? As pessoas precisam se testar, né? Exatamente. São doenças silenciosas, então é importante fazer esse controle, de quando puder fazer a aferição de pressão, teste de glicemia, colesterol, para que você tenha o diagnóstico adequado e o acompanhamento com o profissional também. Certo, muito obrigado pelas informações. A testagem é muito importante. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Vamos falar agora na questão da economia crescimento, porque o Banco Central projetou para esse ano um crescimento de quase 3% e, inclusive, com respeito aos preços, inflação abaixo de 6%. É esta a informação, então vamos observar com mais detalhes. O documento aponta um aumento do Produto Interno Bruto, o PIB, de 1,7% para 2,7% neste ano. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país e é o indicador mais utilizado para revelar a situação econômica dos países. Já em relação à inflação, a previsão anterior de junho era mais alta, de 8,8%. A nova estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, indica que a inflação oficial deve fechar o ano em 5,8%. O Banco Central também antecipou como deve ficar o índice para os próximos anos. A expectativa é de 4,6% em 2023 e 2,8% em 2024. Existem riscos para as projeções e que a gente está vigilante e que, dependendo do risco, a gente pode, inclusive, voltar a subir juros. Segundo o Banco Central, um dos motivos para a queda na projeção da inflação foi a redução da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. O mais importante para a geração de emprego, para a geração de investimento de longo prazo, é ter uma inflação sob controle. Muito bem, abrindo um espaço diferente, inclusive para você ter uma boa leitura, nós estamos apresentando aqui o compêndio 100 anos de rádio no Brasil. Inclusive, aqui apresenta as vozes dos campeões de microfones. O livro, inclusive, tem aí a assinatura do Heródoto Barbeiro. E você também pode adquirir aí, quer pelo Mercado Livre ou pelas livrarias tradicionais. E ele tem uma programação que você pode acompanhar ou pelo Instagram ou mesmo pela Facebook, onde ele está ali realmente lançando o seu livro e com, inclusive, autógrafo para você que adquire direto com ele. Acompanhe com mais detalhes aí nas páginas que oferecem essa informação e fica aqui registrado. É um livro bastante ilustrativo, tem bastante informações úteis. Eu comecei a ler, né? E ele apresenta, inclusive, as figuras e mostra aí, né? Os principais radialistas e outros aí, né? É um compêndio que vem somar a esta semana, neste ano em que o Brasil tem aí o rádio comemorando 100 anos. Os nossos parabéns. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico.
O Momento Jurídico de hoje fala das faculdades, que devem ser claras ao orientar alunos sobre a diferença entre licenciatura e bacharelado. Vamos observar com mais detalhes. Instituição de ensino deve ser clara ao orientar alunos sobre as diferenças entre licenciatura e bacharelado, de acordo com decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Com base no dever da instituição de ensino de ser transparente na orientação dos alunos sobre a estrutura e a especificidade dos cursos oferecidos, a terceira turma do STJ condenou uma universidade por não ter esclarecido adequadamente para uma aluna as diferenças e as limitações profissionais entre os diplomas de licenciatura e de bacharelado em educação física. O colegiado determinou indenização por danos morais de R$ 5.000 devido à falha na prestação do serviço, e ainda que a instituição ofereça gratuitamente à aluna as disciplinas necessárias para que ela conclua o curso de bacharelado. A mulher se formou no curso de licenciatura plena em educação física, mas não conseguiu exercer algumas atividades, porque elas só poderiam ser desempenhadas por quem possui o bacharelado na área. Na ação, a autora alegou ter sido enganada pela faculdade, pois a instituição teria garantido não haver limitação de exercício profissional para os portadores de diploma de licenciatura. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a aluna tinha à sua disposição todas as informações necessárias para identificar em que curso estava ingressando e qual a extensão do respectivo campo de atuação profissional. Já o relator no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, apontou que tanto o juiz de primeiro grau quanto o Tribunal de Justiça do Estado reconheceram que na página da universidade na internet, os consumidores eram informados de que o curso de licenciatura permitiria ao profissional o pleno exercício de suas funções, inclusive em clubes e academias. O relator destacou que o processo revela que a universidade gerou na estudante a legítima expectativa de que ela poderia atuar em qualquer área profissional ligada à educação física e que o Código de Defesa do Consumidor prevê que é direito do consumidor e dever do fornecedor a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços colocados no mercado, estando a pessoa vulnerável protegida contra a publicidade enganosa e abusiva. E vamos agora falar de atividades que acontecem no Brasil. O Festival de Eventos comemora 144 anos do bairro do Bexiga. O bairro do Bexiga, que é localizado na região central aqui de São Paulo. E observe que começa já a partir do dia 8 de outubro e vai até o dia 29 de outubro. São eventos que envolvem todos os finais de semana um acontecimento diferente. Vamos falar agora de um produto que é campeão na mesa do brasileiro, que é o café, né? Todos nós gostamos daquele cafezinho de manhã. O governo federal vai implantar a classificação oficial do café torrado em 2023. Então ali serão criados selos de qualidade para o produto de acordo com o seu formato, a cor, a torração e também o grau de pureza. Vamos observar. Para muitos, café é sinônimo de bom dia. É um começo no meu dia e nas minhas atividades. Eu acho que para dar start no que eu preciso fazer, eu preciso de um cafezinho para começar. Para outros, vai além. Significam encontros, né? Um encontro no momento de mais intimidade, sem o celular, né? Para olhar no olho, conversar. O café acompanha isso. Com leite, com creme ou puro, não importa. O café está presente na mesa de todos os brasileiros. Um hábito que se tornou sinônimo de bons encontros. A tradição de consumir essa bebida vem de longe. Desde 1850, o Brasil é o maior produtor do grão. Hoje é responsável por 40% da produção mundial. Agora o setor vai ganhar um novo status. Para agregar maior valor ao produto, o governo federal decidiu criar o controle oficial da qualidade do café torrado no país, uma antiga demanda do setor. Realizar análises para verificação da presença de substâncias ou matérias estranhas que sejam nocivas à saúde
ou mesmo gerem prejuízos econômicos aos consumidores, como é o caso das fraudes. Também favorecendo as indústrias sérias que possuem controle de qualidade e o principal ator dessa cadeia, que é o cafeicultor. A mudança passa a valer a partir do próximo ano e deve gerar ainda mais qualidade para o nosso cafezinho. Essas pessoas que têm esse olhar para o café passaram a prestar atenção na qualidade da bebida e o quanto isso é importante em toda a cadeia do processo que se extrai produção, colheita e principalmente torrefação, sem nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de amargor, e uma bebida que principalmente não faz mal. Queremos lembrar você que o Palhão Artesanatos tem aquela matéria-prima, tem também uma linha completa de mais de 3.000 itens para você, no final do ano aí, dar de presente, para você aí ter aquelas cestas para presentes de Natal, cestas para colocar aí alimentos e outros itens mais, além também da parte de lustres, você encontra lá leques, você encontra bolsas em diversos formatos, mas o Palhão Artesanatos está na rua Oiapoque, número 101, há mais de 57 anos, trabalhando sempre com artesanato natural. Então não esqueça, você que quer entrar em contato agora mesmo, 95265-8255, esse é o WhatsApp. Tem o 8256 e tem o 8258. Lembrando também que ele atende a todo o Brasil e está localizado na rua Oiapoque, número 101. Falamos de O Palhão Artesanatos. Vamos falar agora de turismo, mas de viajante que gosta aí de passear de navios, né? Porque a Anvisa flexibilizou as regras de embarque e desembarque e também transportes de viajantes em navio de cruzeiro. Vamos observar então. As regras de embarque, desembarque e transporte de viajantes em navios de cruzeiro. Agora, as embarcações vão poder levar a capacidade máxima de passageiros. Para embarcar, é necessário apresentar comprovante de vacinação ou teste negativo para a Covid-19. O uso de máscaras só continua obrigatório em situações específicas, como em caso de pessoas que tiveram contato com quem suspeita que está doente ou confirmou ter o vírus. Vamos agora falar de datas comemorativas, porque o Diário Oficial da União, ele completou 160 anos e atualmente ele só é encontrado em formato digital. Mas não esqueça que a tradição vem desde os tempos em que ele era impresso, inclusive. E vamos acompanhar mais detalhes nesta informação. A história do Diário Oficial da União se confunde com a do Brasil. A primeira edição foi impressa e distribuída em outubro de 1862, sob o nome de Diário Oficial do Império do Brasil. Antes de ser impresso em 1862, ele estava sendo publicado as matérias em jornais particulares e havia um custo muito grande para o erário público. Então, o Visconde de Albuquerque procurou o imperador Dom Pedro II e levou esse problema e ele define uma parte de recursos públicos para vir para a imprensa nacional, que já era uma gráfica, para poder começar a publicar o Diário Oficial. Nessas páginas são impressos atos, leis e decretos que definem o futuro da nação. Nós podemos citar Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário, Lei Áurea, Proclamação da República, o voto feminino, a CLT, as leis trabalhistas, criações de empresas como a Petrobras. Em 160 anos de história, o Diário Oficial já passou por muitas mãos, de trabalhadores que viraram noites rodando a edição do dia seguinte, até presidentes que editaram decretos de última hora. Em 21 de abril de 1960, por exemplo, Juscelino Kubitschek veio até aqui à imprensa nacional e acionou o botão dessa rotativa para imprimir o primeiro Diário Oficial publicado na nova capital do país, Brasília. A história do Brasil passa por aqui, e passa mesmo, né? Nós temos inclusive uma linha do tempo aqui, logo na nossa entrada no saguão, né? Que mostra ali vários fatos históricos que passaram aqui que o Diário Oficial registrou. Desde 2017, o jornal em papel foi aposentado e o antigo maquinário virou peça do Museu da Imprensa em Brasília. Na era digital, o diário só existe na versão online no site in.gov.br. Nós recebemos essas informações, né, que são esses atos oficiais,
né, diariamente em torno de 4.000, 4.500 textos, né, por dia. No início da madrugada a gente tem então a edição já pronta para publicar, né? E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias dessa semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. Antes de encerrarmos, vamos falar aí do museu de arte mais famoso do Brasil, que completou 75 anos no domingo, dia 2. Projetado pela arquiteta Lina Bobardi, a atual sede do MASP é o palco de shows, filmes, feiras e várias exposições. E é permanente e até mesmo temporário. Para contar um pouco dessa história, vamos observar nessas informações da reportagem Sara Kines, que foi ao museu e mostra de perto o que nós temos de novidade no MASP aqui em São Paulo para você. Um vão livre que é o endereço para uma feira de antiguidades, palco para shows, tudo abrigado sob o prédio, sustentado por 4 colunas vermelhas, uma antessala entre a rua e o Museu de Arte de São Paulo. Eu fui em alguns shows aqui, mas faz um tempinho. Eu já fui também em exposições de cinema, quando eu estava tendo algumas coisas sobre o cinema novo do Brasil, então eu vi algumas coisas aqui. Quando foi fundado, o MASP ficava na rua 7 de Abril, na sede dos Diários Associados, o conglomerado de imprensa de Assis Chateaubriand, jornalista e empresário que criou o museu. Cerca de 20 anos depois de criado, o MASP ganhou uma nova sede aqui em plena Avenida Paulista. Este prédio, projetado pela arquiteta Lina Bobardi, foi construído onde ficava o Belvedere Trianon, um espaço de festas da elite paulistana. E o que era restrito a poucos se torna um local para todos. Então, parte da proposta da Lina também passava por demolir esse lugar, extirpar um lugar que servia apenas uma parcela da população e criar um lugar que seria aberto para a população, para o povo. O acervo foi adquirido por Chateaubriand com a ajuda do marchand italiano Pietro Bardi. Casado com Lina, Pietro se tornou o primeiro diretor e curador do MASP. Para expor as obras, Lina Bobardi criou estes cavaletes de cristal, uma ideia inovadora que desafiou o modelo europeu tradicional de quadros na parede, em que o visitante segue um percurso definido. Você tem uma visão total ali das obras, do começo até o fim, né? Se você olhar de longe, você consegue pegar algumas composições, ver que tem o mesmo artista mais para trás, às vezes, comparar inclusive os estilos, né? Nos últimos anos, o MASP tem trazido exposições temporárias com temas sobre diferentes histórias, como as afroatlânticas e das mulheres, dando destaque a artistas negros, indígenas e LGBTQIA+. Neste ano, trouxe a mostra coletiva Histórias Brasileiras. A ideia é justamente tirar da parede branca essa neutralidade, ou seja, entendendo que essa terra que a gente chama de Brasil, na verdade, ela tem muitas histórias que antecedem esse limite do que a gente chama de Brasil hoje. E esse foi o Tele Brasil Notícias dessa semana, agradecendo a sua audiência, os apoios técnicos do João Vitor e lembrando que estaremos de volta na próxima semana. Até lá. Tele Brasil Notícias.